Ok, vamos mergulhar de cabeça num tema bem denso: autoridade da Bíblia. A gente vai seguir passo a passo o raciocínio de um livro bem conhecido, o Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. A ideia aqui é entender como eles constroem esse argumento. Então, bora lá. Imagina a cena, um pronunciamento em rede nacional, sabe? Uma figura importante aparece, olha firme para a câmera e solta essas palavras. E o recado não é para o povo, não, hein? É direto para os líderes do país. É um confronto na lata, uma acusação pública. A mensagem é uau, implatável. E aí fica aquela pergunta, né? Quem teria essa coragem toda ou autoridade para fazer uma denúncia dessas, assim, ao vivo e a cores, é se colocar numa posição de confronto direto com o poder, com palavras que cortam como faca. E a resposta para essa pergunta é surpreendente. Essas palavras não são de nenhum político ou ativista de hoje. Elas são, na verdade, uma adaptação do que o próprio Jesus falou para os líderes religiosos da época dele. O livro usa esse exemplo justamente para mostrar um ponto. Jesus não era uma figura que ficava em cima do muro. Pelo contrário, ele ensinava com uma autoridade imensa e confrontava o que considerava errado sem rodeios. E essa ideia de autoridade nos joga direto no coração do argumento do livro. A defesa toda da autoridade da Bíblia, segundo os autores, gira em torno de uma única coisa: a autoridade de Jesus. Vamos ver como eles montam essa linha de raciocínio. Olha só a premissa deles, é o ponto de partida de tudo. Se for possível mostrar, com base em evidências históricas, que Jesus é quem ele dizia ser, ou seja, Deus, então tudo o que ele ensinou tem que ser verdade. E a partir daí a pergunta que não quer calar é: o que exatamente Jesus ensinou sobre a Bíblia? Para defender a ideia de que a Bíblia não tem erros, o livro usa uma lógica que parece bem simples, em 3 passos. Primeiro passo, uma ideia teológica. Deus é perfeito, então ele não pode errar. Segundo passo, a grande afirmação: a Bíblia é a palavra de Deus. Bem, se a gente aceita esses 2 primeiros pontos, a conclusão lógica, segundo o livro, é que a Bíblia também não pode ter erros. Ok, então para provar aquele segundo passo, que a Bíblia é a palavra de Deus, o livro começa olhando para o Antigo Testamento. A pergunta é: como Jesus via essas escrituras? O que ele dizia sobre elas? E a análise que o livro faz é bem detalhada. Eles dizem que Jesus atribuiu, olha só, 7 qualidades essenciais ao Antigo Testamento. Vamos lá? Que ele tem autoridade divina, que é imperecível, ou seja, dura para sempre, que é infalível, sem erros, que é historicamente confiável e até cientificamente preciso, e por último, que tem a palavra final, a supremacia definitiva sobre qualquer tradição. É uma declaração e tanta, né? E para dar um exemplo dessa tal autoridade divina, o livro lembra daquele episódio da tentação no deserto. A resposta de Jesus para o diago é sempre citando o Antigo Testamento, começando com "está escrito". Para quem está argumentando, isso mostra que Jesus tratava aquelas palavras como a palavra final de Deus, algo que não se discute. Mas não para por aí. O livro também destaca que Jesus não falou só da autoridade geral. Ele citou eventos específicos do Antigo Testamento que, até hoje, são super controversos. Ele falou de Noé e o dilúvio, de Jonas e o grande peixe, e tratou tudo isso não como uma metáfora, mas como fato histórico. Isso, para o argumento do livro, é um ponto-chave. Ok, tudo bem. Isso é sobre o Antigo Testamento. Mas e o Novo Testamento? Ele foi escrito depois de Jesus. Como que o livro lida com a autoridade desses textos? É o que a gente vai ver agora. E aqui tem uma virada interessante no argumento. A palavra-chave muda de confirmação para promessa. A tese é a seguinte: Jesus não confirmou o Novo Testamento, porque ele ainda não existia. Em vez disso, ele o prometeu. Ele teria dito aos apóstolos que o Espírito Santo viria para guiar eles a toda a verdade. Tá, mas aí vem a dúvida. Como a gente pode ter certeza de que os apóstolos estavam mesmo falando essa verdade prometida por Jesus? Bom, o livro argumenta que os milagres que eles realizaram serviram como uma espécie de selo de autenticidade de Deus, sabe? Os sinais, as curas, tudo isso seria a confirmação divina de que a mensagem deles era, de fato, a mensagem de Deus. Claro que um argumento desses não ia passar sem críticas. E o livro já se adianta e tenta responder algumas das objeções mais comuns. Vamos dar uma olhada em 2 delas. Uma crítica bem comum é a chamada teoria da acomodação. A ideia é que Jesus basicamente entrou na onda das crenças da época, ele não teria corrigido os supostos erros do Antigo Testamento para não criar atrito com o público dele. Mas a resposta do livro é direta. Peraí, o mesmo Jesus que a gente viu lá no começo, descendo a lenha nos líderes religiosos, não parece ser do tipo que se acomoda ou que tolera erros só para agradar.
Outra acusação pesada é a de raciocínio circular, ou seja, usar a Bíblia para provar a própria Bíblia. A defesa do autor aqui é bem específica. Eles dizem que o ponto de partida não é a Bíblia é a palavra de Deus. Não. O ponto de partida é tratar os evangelhos como documentos históricos. A partir da análise histórica desses documentos, eles tentam estabelecer quem foi Jesus. E só depois disso, como uma consequência, é que eles analisam o que esse Jesus histórico ensinou sobre as Escrituras. Então, depois de montar todo esse quebra-cabeça e tentar rebater as críticas, o livro finalmente chega ao seu veredito. É aqui que todas as peças se encaixam na conclusão final. E essa conclusão não é um ponto só. É uma corrente lógica com 12 elos, que é para ser o ápice de todo o argumento construído até aqui. Essa corrente começa lá atrás, com bases filosóficas. A ideia de que a verdade existe e pode ser conhecida. Daí, vai para a existência de um Deus teísta. Argumenta que o Novo Testamento é um documento historicamente confiável e usa isso para mostrar que Jesus afirmou ser Deus. Essa afirmação, diz o livro, foi confirmada por milagres, principalmente a ressurreição. E a conclusão dessa primeira parte é, portanto, Jesus é Deus. E aqui a gente vê a reta final desse raciocínio. Se Jesus é Deus, então tudo que ele ensina é verdade. Ponto. E como segundo o livro, ele ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus, a conclusão lógica dentro desse sistema é que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. E a consequência disso? Qualquer coisa que vá contra ela seria falsa. E para fechar, a gente não termina com uma resposta, mas com uma pergunta que o próprio livro deixa no ar. Se todo esse argumento for verdadeiro, se essa corrente lógica se sustentar, quais seriam as implicações disso para todas as outras fontes de verdade que existem por aí? Pensa bem, filosofia, outras religiões, a própria ciência. É uma questão bem profunda que fica aí para a gente refletir.